Acho importantíssimo a forma como a Federação Espírita Brasileira procura organizar sempre de maneira respeitosa, mais assertiva, a necessidade das federativas terem um nível de comprometimento maior em relação àquilo, me permitam dizer, que não é opcional, não é alternativo, não é um capricho, não é baseado em opinião. Eu me permito dizer a vocês o seguinte: mesmo que não tivéssemos o amparo doutrinário de tantos autores conceituados e referenciais para nós, sejam aqueles que participaram com voz ativa das obras básicas, ditando a Kardec mensagens que trazem componentes estruturantes do pensamento ambiental, mas André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, entre tantos, que também, através das mediunidades de Chico e de Valdo, para fazermos apenas esse recorte, foram mais, eu diria, objetivos na direção do ambientalismo. Imaginem, meus amigos, mesmo que não tivéssemos o amparo de todos esses autores e todos esses conteúdos doutrinários, seria, a meu ver, compulsório que o Espiritismo se ajustasse aos fatos, porque Kardec, assim, também teve o cuidado de assinalar, aonde a doutrina, eventualmente, não abordasse assuntos que, na linha do tempo, pela evolução do conhecimento através da ciência, se revelasse importante a gente atentar para essas novidades, que o Espiritismo se ajustasse à ciência. Então, nós poderíamos ficar, sem nenhum exagero, horas, o dia inteiro aqui numa jornada exaustiva, compartilhando dados, relatórios, estatísticas produzidos no Brasil e no mundo que detalham de forma contundente o nível de depredação, destruição e degradação do meio ambiente, o que torna a água doce e limpa fundamental à vida cada vez mais escassa, rara e cara. Nós estamos mudando a configuração do clima. Há uma, eu diria, uma contundente constatação de que a humanidade, desde o século XIX da codificação, quando a Revolução Industrial ganhou maturidade, a gente começou a queimar carvão mineral, petróleo e gás com gosto. De lá para cá, se agravaram todos os indicadores de acumulação de gases de estufa na atmosfera, com eventos climáticos extremos que causam perda de patrimônio material e danos à coletividade com óbitos. Fato. Quando a gente fala da produção monumental de lixo, que nos últimos 100 anos se tornou um dos maiores problemas da humanidade, resíduos e rejeitos que não se degradam com facilidade, inclusive copinho plástico descartável de água fluidificada. Quando a gente fala da destruição sistemática da biodiversidade, no último ano, e esse é um relatório de 2 dias atrás, divulgado com atraso pelo governo, mas eu não quero falar sobre esse atraso, 13 mil quilômetros de floresta destruídas em um ano. Estamos falando de quase 9 vezes o município de São Paulo, com impactos terríveis sobre produção de chuva, sobre a temperatura do planeta, sobre perda de biodiversidade. É uma biblioteca de Alexandria que nós estamos queimando a céu aberto, num crime que deveria inspirar cuidados desse país, com mais atenção de todos nós. Portanto, nós estamos falando de uma conjuntura sobre a qual não há dúvida. Ou corrigimos o rumo, e é isso que a FEB está propondo de maneira muito feliz e assertiva a partir dessa campanha permanente. Ou corrigimos o rumo, ou estaremos semeando, porque a lei de causa e efeito é uma das leis do universo, um mundo de regeneração, aonde, apesar de uma humanidade mais evoluída ética e moralmente, há muitas razões para acreditar que teríamos um planeta destroçado ambientalmente, aonde essa humanidade mais evoluída se deteria durante alguns séculos na reconfiguração do software inteligente da vida. E nós não merecemos isso, porque nós já temos a informação que remete ao senso de urgência na direção de uma nova atitude.
Eu queria lembrar também que, ao ouvir, e ouvir com muito contentamento, a pesquisa que a Juliana compartilhou com a gente, depois do Geraldo, sobre o que está sendo feito pelo Brasil nas respostas espontâneas ao questionamento feito pela FEB junto às federativas na direção de rotinas mais sustentáveis, eu me lembrei do capítulo 25 de um livro que eu lancei e tive a honra de lançar pela FEB há 12 anos, em 2009, o capítulo do livro Espiritismo e Ecologia, chamado Enquanto Isso nos Centros Espíritas. E abri o capítulo dizendo: centros espíritas são instituições de acolhimento e fraternidade, onde se estuda a doutrina dos espíritos, se pratica a mediunidade e a caridade. Sem prejuízo de sua atividade e fim, cada centro espírita poderia realizar ações efetivas em favor da sustentabilidade, em benefício da coletividade e do planeta. E aí, depois dessa breve digressão, vem as recomendações. Promover no centro espírita eficiência energética, coletores solares para aquecer a água do banho, biodigestores, que a Juliana falou que só tem um. Biodigestor é a coisa mais simples e de baixo custo, fácil de fazer, para transformar resíduos orgânicos dos nossos excrementos em biogás, tratando o esgoto, sem produto químico e uso de energia. Sou fã do biodigestor. Coleta de água da chuva, graças a Deus, muitas instituições já fazem isso. Construções sustentáveis, coleta seletiva de lixo. Há 12 anos, por escrito, a gente vem nessa campanha permanente também, viu, Geraldo, falando: copo plástico de água fluidificada atenta contra os princípios mais éticos da nossa doutrina. Copinho plástico não tem salvação. No umbral está cheio de copinho plástico descartável. Compras sustentáveis, transporte sustentável ou carona solidária, e por aí vai. Muito bem. O que a gente precisa, meus amigos, como... Eu nem precisava estar aqui hoje, acho que foi muito bem explicitado tudo até aqui, mas eu queria trazer um componente que me parece importante. Senso de urgência. Não basta mudar. A mudança virá de uma forma ou de outra, porque ela já acontece com as novas gerações que se tornam mais, eu diria, atentas a um futuro que elas não desejam herdar dos adultos. Né? Nós estamos vendo uma juventude que hoje está prestando o Exame Nacional do Ensino Médio, apesar de todo o furdunço que a gente viu aí por conta da desorganização do Enem, mas o Enem, essa garotada, quando estuda para fazer algum curso universitário, se depara com um dilema terrível. Eu tenho 55 anos. Quando eu prestei vestibular, eu tinha direito a falar de esperança. Falar assim, olha, a Terra, meu planeta, Brasil, meu país, nós temos possibilidades, nós temos rotas alvissareiras de realização de projetos. Mudar o mundo é possível. A utopia de um mundo melhor e mais justo é possível. Hoje, vejam, no intervalo de 1 ou 2 gerações, nós estamos vendo, como disse, uma destruição sistemática dos recursos fundamentais à vida. Toda religião, por princípio, defende a vida. Toda religião, do Oriente ou do Ocidente, por princípio, quando promove essa conexão com o plano superior, com a divindade, com Deus, o nome que se queira dar, nós estamos enaltecendo a vida. A vida é sagrada para todas as religiões. Essa é a razão pela qual a FEB, há muito tempo e acertadamente, realiza campanhas. Posicionada a FEB contra o suicídio, contra o aborto, contra a eutanásia. Faltava a FEB se posicionar com maior clareza e, graças a Deus, Geraldo, isso está sendo possível a partir de agora com vocês. Ter um posicionamento claro numa campanha permanente, colocando a sustentabilidade como um eixo de sustentação do escopo da doutrina espírita. Porque, ao defendermos a vida com as campanhas que advertem contra suicídio, eutanásia, aborto, por que a gente não se posiciona contra a destruição ambiental? Então, do meu ponto de vista, já há muito tempo, o livro tem 12 anos, mas eu
Eu estou nessa estrada há 30 anos. Está muito clara a coesão. Você não precisa perder muito tempo explicando o que espiritismo tem a ver com sustentabilidade, com ecologia. Isso está muito claro do ponto de vista do corpo doutrinário, mas, repito, mesmo que não houvessem passagens inteiras das obras básicas ou de autores que nós reputamos como de absoluta importância e credibilidade, não é possível ser espírita sem nós incorporarmos no dia a dia ações sustentáveis. Portanto, o espírita tem duas vertentes importantes assim que inspiram a nossa atitude no mundo. Caridade e reforma íntima são expressões que a gente repete como um mantra. Fora da caridade não há salvação. Caridade seria o exercício desse amor, renúncia, amor-sacrifício, desse amor altruísta, que é, digamos, a condição para nós vencermos o egoísmo e todos os desdobramentos egóicos que vão na direção das outras imperfeições. Orgulho, vaidade, ganância, cobiça, gula, luxúria, o que seja. Tudo são vertentes do egoísmo. Então, o amor nos salva, o amor nos redime, o amor nos eleva. Ok. Amor a quê? Ama ao próximo como a ti mesmo, disse o Cristo, ama a Deus sobre todas as coisas, está lá. Agora, se nós, eu e vocês, dependemos do planeta para ter saúde, prosperidade e longevidade, se nós temos autoestima e amamos o próximo, não dá para não amar o planeta. É impossível. Não ter consideração, não ter atenção, não ter respeito a esses fenômenos da natureza que sustentam a vida. E a ciência avança rápido na direção de como a vida precisa ser protegida. Não é possível exercer a caridade, se dizer uma pessoa, eu diria, que pratica caridade, no sentido de só vou praticar a caridade com os da minha espécie. Caridade entre os meus semelhantes. Não. Para que os meus semelhantes tenham saúde, prosperidade, longevidade, as condições que suportam a vida na Terra precisam ser objeto de consideração. Então, a lei do amor, a caridade na prática, pressupõe: eu tenho autoestima, eu me amo, eu sou filho de Deus, eu tenho a capacidade de entender a importância de exercitar o meu amor em relação ao próximo, seja o próximo quem for, e vou realizar o exercício amoroso na direção do em volta de, em torno de, environment, environnement, como diria Kardec, o meio em que eu estou inserido. Porque ele permite que eu exista e que o meu semelhante exista. E aí, eu diria, narrativa espírita, é muito importante a gente entender como temos, além das outras tradições religiosas, uma responsabilidade maior, porque somos reencarnacionistas e entendemos que a vida é um processo que vem de longe, por etapas e capítulos, atravessando o princípio espiritual, todos os reinos da natureza. Todos. Reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino nominal. Portanto, há uma relação ética para com os animais que precisa ser contemplada. Ou seja, o espiritismo não é determinante das escolhas alimentares de cada um. Mas o espiritismo é absolutamente assertivo quando diz que comer as vísceras dos animais ou nos alimentarmos de animais é um fator temporal, não é um fator perene. Nós estamos condenados a não ingerir animais pelo princípio da evolução. Então, se nós nos esforçamos em diferentes frentes para evoluir, isso deveria contemplar também, em algum momento, a redução ou a eliminação da proteína animal, com orientação, com cuidados, com nutricionistas, com exames regulares. Mas essa é uma questão que está colocada para nós, razão pela qual me parece muito acertada a premissa que a FEB está colocando nessa campanha permanente de maior reflexão e mais debate sobre, por exemplo,
encontros espíritas que são encerrados com churrasco. Essa é uma questão. Eu brinco com os meus amigos gaúchos sempre. Vocês vão me levar para onde? Ó, pega leve, porque a gente faz uma palestra sobre espiritismo e ecologia. Você vai me levar no churrasco gaúcho, eu não me sinto à vontade. Temos questões. Porque não é apenas a ingestão da proteína animal, é o processo que envolve dor, crueldade e sofrimento nos mecanismos de criação, engorda, transporte e abate de animais. Então, se é para comer bicho, que pelo menos o espírita que se assuma como carnívoro se preocupe com mecanismos de selagem e certificação de bem-estar animal, porque essa é uma questão espírita. Nem preciso dizer que o desmatamento da Amazônia tem como principal vetor a pecuária extensiva. Então temos questões éticas, e que são determinantes do nosso posicionamento espírita. Porque quando a gente fala dos animais, a gente não raro fala dos nossos irmãozinhos inferiores. Os animais têm a noção, eles têm a noção de quando serão mortos. Eles sofrem quando são objeto de crueldade humana. E a gente, quando tem consciência disso e se diz cristão ou espírita, dá ruído na comunicação. Portanto, temos questões para debater. É para debater. Nada impositivo, tudo refletido. Objeto de consideração. Esse caminho é do bem. O espírita não deve ter pudores ou receios de debater rigorosamente tudo, porque não temos dogmas nem tabus. Nós temos a predisposição do debate, sendo cada um de nós adeptos de uma filosofia espiritualista. A filosofia ela não tem amarras. A filosofia é o livre pensar. Então nós temos dentro da cosmovisão espírita muito espaço para debater isso com respeito, sem imposições, mas sem tabus. Me parece importante a gente situar esse debate também, se me permitem, e aí eu vou usar dois neologismos. O espiritismo é um neologismo do século XIX. Kardec criou a palavra, né? Existem duas palavras-chave para a compreensão do momento que a gente atravessa, sobre o qual, me parece, nós espíritas não deveríamos deixar de prestar alguma atenção. A primeira palavra é antropoceno. Ela não existia à época de Kardec. Antropoceno designa uma era geológica marcada pela interferência da nossa espécie na natureza, mudando os ciclos da natureza, mudando as leis da natureza. Então, hoje, nós temos muitas evidências de que a nossa espécie modificou a maneira como a Terra se comporta naturalmente. E essa modificação, infortunadamente, não foi para melhor. Quem vem aqui no Rio de Janeiro e quiser entender o que é antropoceno, faça uma visita ao Museu do Amanhã, na Praça Mauá. A curadoria do museu se inspirou exatamente nessa era geológica, marcada pela interferência da nossa espécie no software inteligente da vida, para construir, digamos, um acervo interativo, muito didático, que ajuda a elucidar esse senso de urgência que eu reportei minutos atrás. O outro neologismo, essa outra palavra nova que precisa ser incorporada ao vocabulário do espírita e não existia à época de Kardec, chama-se ecocídio. Ecocídio é um novo crime tipificado em alguns lugares do mundo, inclusive no Tribunal Penal Internacional de Haia. Ecocídio significa um crime ambiental que compromete a resiliência da vida em uma escala maior. Então, nós estamos caminhando para um mundo onde o arcabouço jurídico dos países e dos blocos de países, como é o caso da União Europeia, trazem regras de convivência entre os países que pressupõem a proteção do meio ambiente como cláusula pétrea de fundamental importância, não para proteger fauna e flora, bichinho, floresta, é para nossa proteção. Há 30, 40 anos atrás, o slogan do movimento ambientalista é "Salvem o planeta". Eu não falo mais "salvem o planeta", não é o meu foco.
Eu falo salvem-se, que o planeta não depende de nós. O planeta nunca dependeu de nós. Se a gente fizer aqui um retrospecto da história geológica desse planeta, nós vamos ver que há 65 milhões de anos atrás, houve uma brutal tempestade de meteoros que dizimaram a biodiversidade. Os dinossauros desapareceram nesse período. No México, na península de Yucatán, tem uma cratera gigantesca que é uma das cicatrizes dessa hecatombe sideral. É como se Deus quisesse dar uma repaginada na vida da Terra. Levaram séculos para se reconstituir the web of life, como eles chamam, a teia da vida. E a vida se reorganizasse depois daquele ataque monumental, a ponto dessa biodiversidade ser reconfigurada, reconstituída, e a gente voltasse a ter, eu diria, a condição de testemunhar a natureza exuberante que hoje ainda é possível ver. Muito bem. Se a nossa espécie quiser confirmar essa vocação para determinar a sexta extinção em massa da história, as outras 5 foram a partir de fenômenos naturais. Inclusive, a chuva de meteoro, a sexta, tem a nossa assinatura, a nossa digital, o nosso DNA. Nós não temos esse direito. Nós não temos esse direito. Enquanto espírita, o espírita diz assim: Jesus é meu modelo e guia. E o espírita confirma dizendo assim: se estiveres em dúvida em relação a algo que deva ou não fazer, em quem você deve pensar para ser, digamos, o inspirador da decisão que você precisa tomar? Jesus. Jesus. Aí você vai ler A Caminho da Luz. Chico, a partir do que Emmanuel ditou, revela que Jesus, há quase 5 bilhões de anos atrás, quando este planetinha surgiu, presidiu os fenômenos que resultaram na formação dos gases da atmosfera, na maneira como os elementos constitutivos do planeta foram se agregando e se arrumando, definindo. Isso levou milênios. Como é que você elabora a vida nesse laboratório perdido no meio do espaço até alcançar a configuração do planeta azul deslumbrante que temos hoje? Emmanuel diz com todas as letras: Jesus comandou um grupo de espíritos de escola que organizou todas as rotinas que passaram a determinar taxa de salinidade dos oceanos, a configuração da fertilidade do solo, tudo isso. Tudo aquilo que a gente hoje, a ciência começa a descobrir, nossa, a natureza funciona assim. Temos 6% de taxa de salinidade nos oceanos. Se fosse 7%, 1 ponto percentual a mais, não haveria a abundância dos ecossistemas marinhos que temos hoje. Nossa, nós temos uma presença de 16%, 17%, algo assim, de oxigênio na composição de gases da atmosfera. Se fosse um pouco mais, qualquer faísca determinava explosões. É perfeita a resolução dos gases na atmosfera e no ar que a gente respira. Os naturalistas, ecologistas vão dizer: a natureza é perfeita, palmas para o meio ambiente. Nós espíritas vamos dizer: palmas para Jesus, que presidiu esses fenômenos. Então vamos lá, voltando, aonde eu quero pegar aqui. O espírita diz assim: Jesus é meu modelo e guia. Jesus, como disse Joana de Ângeles, é o sublime ecólogo. Portanto, se você quer seguir Jesus, se Jesus é seu modelo e guia, presta atenção na campanha permanente da FEB, em favor da sustentabilidade nas instituições. Presta atenção quando a gente diz: se liga no consumo de proteína animal. Se você quiser continuar comendo carne, ok. Tente pelo menos reduzir e presta atenção na origem da carne. Porque carne no Brasil pode ter cheiro de floresta queimada ou digital de mão de obra, equivalente à escravidão, segundo relatórios do Ministério Público do Trabalho. A atividade pecuária é a que mais concentra mão de obra análoga à escravidão.
nas operações do MP? Nós vamos avalizar isso de olhos fechados? Ou vamos exigir selo, certificação? É um novo mundo que pede atitude. Nossos irmãos católicos saíram na frente, porque as campanhas da fraternidade organizadas pela CNBB há décadas, vez por outra, já aconteceu algumas vezes, durante a quaresma, eles trazem o tema água, trazem o tema terra, trazem o tema clima, trazem o tema floresta, para que em 11 mil paróquias espalhadas pelo Brasil, o formigueiro católico seja inspirado e instigado a entender a presença do sagrado no meio ambiente. Antes do Papa Francisco, que é o primeiro Papa a homenagear o Poverello de Assisi, que é o padroeiro da ecologia, e o primeiro Papa a ter uma encíclica ambiental, que é a Laudato Si, de 2015, João Paulo II e Bento XVI, nas suas cartas e encíclicas e documentos com valor para os católicos, afirmavam, olha, não separem o homem do meio ambiente. O meio ambiente é sagrado, é uma extensão de Deus. As outras criaturas também são filhas de Deus. Temos essa questão. Nós estamos no país, e essa também é uma questão ética importante. A maior parte dos espíritas encontra-se no Brasil. Essa é a maior nação espírita do mundo. E o que é o Brasil? O Brasil é o único país do mundo com nome de árvore. É a maior potência ambiental do planeta. Ainda, não por muito tempo, pelo andar da carruagem, tem que mudar isso. Ainda temos a maior floresta tropical úmida do planeta. Ainda temos a maior quantidade de água doce, distribuída por 12 mil rios e córregos, nesse país de dimensões continentais. Ainda temos o maior estoque de vida, parafraseando Cristo, vida em abundância, num sentido que eu estou me apropriando aqui, de diversidade biológica. Não há outro lugar do mundo com a maior quantidade de espécies vegetais ou ambientais ou animais catalogadas pela ciência. Não há. O Brasil é o número 1. E não há outro lugar do mundo com a maior quantidade de solo fértil pronto para plantar, sem precisar tirar da frente uma árvore sequer. E o que a maior nação espírita do mundo, no país mais ricamente ornamentado de natureza do planeta, está disposta essa nação a fazer, para que a gente não seja testemunho passivo, omisso, de uma destruição desarvorada que ocorre no atacado e no varejo. Muito bem-vinda a campanha da FEB, quando tenta já inspirar a garotada na evangelização, em relação à necessidade da gente buscando um comportamento ético mais adequado, antenado com os princípios espíritas, que a gente, desde pequenininho, eles já sabem. Eu não me surpreenderia se nas dinâmicas de evangelização alguns alunos disserem: eu já estou estudando isso na escola. Minha tia na escola já falou algo sobre isso. Então o espiritismo está chegando junto. Não podemos ficar para trás, a gente precisa ocupar esse espaço. É falsa a tese de que meio ambiente não tem nada a ver com o espiritismo. Quem diz isso não estudou a doutrina, não estava muito à vontade para perceber aonde e de que maneira esses conteúdos estão disponibilizados. É muito bem-vinda a iniciativa da FEB, nessa campanha permanente, de sugerir que nos estudos de mocidade, nas palestras públicas, haja o estímulo aos assuntos que remetem à sustentabilidade. Vou dar um exemplo. Nós estamos em 21 de novembro. Sexta-feira que vem teremos uma data que muitos espíritas banalizaram, achando que é uma Black Friday, não tem problema nenhum. Ok, é uma visão. Eu acho que é uma questão que remete a uma ética civilizatória. Você não problematizar o consumismo. E o consumismo é um tema pontual da sustentabilidade. Consumistas são predadores. Acumular bens e posses, achando que isso é sinal de sucesso e de êxito,
é um equívoco do ponto de vista espírita e do ponto de vista ecológico. Porque tudo que se compra, tudo que se consome sem necessidade tem pedacinho de planeta. A pergunta é: quantos espíritas vão se deslumbrar no Black Friday, comprando apenas na suposição de que eu tenho que me dar bem? É o dia das compras. Nós importamos uma data que tem lá a sua tradição no calendário comercial dos Estados Unidos e nem nos demos ao trabalho de traduzir. Como não traduzimos Halloween e trouxemos para cá, que é a terra do Saci Pererê e do Curupira. A gente trouxe lá a abóbora. É uma subserviência cultural horrorosa, mas eu não quero me desviar. Então, veja, teremos o Black Friday, que é o primeiro movimento que poderia ser refletido em debates que trazem à luz o consumo consciente, o consumo sustentável, que remete à lei de conservação no capítulo das leis morais, quando Kardec, no século XIX, falando da lei de conservação, aborda o tema do necessário e do supérfluo. Kardec, século XIX, trouxe uma discussão que incomoda espíritas consumistas, que se deslumbram com Black Friday. O que é necessário e o que é supérfluo? Kardec, dá um tempo que eu vou para a farra das compras. E depois do Black Friday, o que vem? O Natal. Eu não sei, eu não estou aqui para ser vigia nem patrulha de Natal de ninguém. Agora é impressionante como a gente entubou no Brasil uma festa que é uma miscelânea de diversas culturas espalhadas pelo mundo. Um Natal é o da árvore, é uma tradição específica da árvore, que mostra fertilidade, que mostra ou sinaliza um bom presságio para a colheita. Aí tem outra tradição, não é a mesma da árvore, da troca de presentes. Outra tradição, de outra cultura. E aí tem o Santa Claus, coitado, que virou Papai Noel, pintado de vermelho pela Coca-Cola na década de 1930. Junta tudo isso com lampadinha chinesa que pode pegar fogo, porque as baratinhas não são avalizadas pelo Inmetro, por isso que é barato, porque tem risco. E aí a gente, no Brasil, faz a réplica de uma festa que poderia, sem nenhum esforço, resvalar num Natal pagão, onde o aniversariante não está presente. Viva Francisco, o padroeiro da ecologia, que inventou o presépio. O presépio é uma forma muito bonitinha da gente lembrar que o Rei dos Reis veio ao mundo como alguém que não teve direito, a mãe grávida, a um lugar na estalagem. E foi, despachada para o estábulo. Nascendo aonde? Entre animais, na manjedoura. São questões que eu estou trazendo aqui apenas para a nossa reflexão sobre a pertinência, a urgência dessa campanha permanente que, graças a Deus, a FEB deslancha a partir de agora seus primeiros movimentos e que haverá também, se Deus quiser, e Deus quer, que a gente seja não apenas a maior nação espírita do mundo, no país mais rico de vida, em abundância, fauna, flora, nem entra no universo microscópico, fungos, micro-organismos presentes no solo, etc., porque aí é de lavada. Que essa maior nação espírita do mundo não seja apenas grandiosa no número de seguidores, mas que a gente faça por valer a condição de reencarnarmos no Brasil, num período assinalado como o da maior crise ambiental da história da humanidade. Nós não somos donos nem proprietários de nada. Nós somos usufrutuários. Nós estamos aqui de passagem e precisamos honrar a condição de espíritas conscientes, enquanto brasileiros, do risco de colapsarmos o meio ambiente por invigilância, por distração, por alienação. E essa campanha permanente funciona como uma vacina que nos imuniza do risco do deslumbramento com a matéria, achando que caridade é só com o nosso semelhante, achando que espiritismo não tem, como Kardec deixou muito claro, tem gente que não prestou atenção, o espiritismo se moderniza, se ajusta.
ele está atento à evolução e à dinâmica dos fatos e da ciência. E a campanha permanente da FEB vai nessa direção.